Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal para esse momento de meditação na Palavra de Deus. Eu sei que dói na pele, dói na alma, dói no coração. A espera angustiante, a espera que aflige, a espera em que você olha para o cenário e parece que Deus não está se importando com a sua dor, com o seu sofrimento, com o seu choro. Parece que o silêncio de Deus é a maior dor no momento de lamento, de tristeza, de espera. Sabe aquelas horas em que a gente espera, aguarda, deposita a nossa fé em Deus e parece que a única resposta que nós temos é um completo silêncio de Deus. Nessas horas o coração se entristece, a alma chora, as noites se tornam mais longas, o amanhecer perde o brilho da aurora, os dias perdem o prazer, o perfume já não tem mais cheiro, o vento parece que já não tem mais brisa, a vida parece que não tem mais sentido. E você olha para dentro de si e se pergunta: onde está o meu Deus? Onde está Deus que não se incomoda com a minha dor, com o meu sofrimento? Por que que Deus não me responde? Por que que Deus não age? Por que que Deus não faz? Por que que a minha situação não muda? Por que eu oro? Por que eu busco? Por que eu imploro? Por que eu clamo? E a única resposta que eu tenho é um doloroso silêncio de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, se você está passando por algo assim agora, neste momento, nesta hora, essa palavra é para você, essa palavra é do trono para você. Você que tem esperado uma resposta de Deus, talvez os seus porquês não vão ser respondidos nesta mensagem. Como Jó não teve os porquês que ele levantou, as perguntas que ele levantou respondidas. Mas de alguma forma Deus vai falar ao seu coração por meio da palavra dele. Se você está aqui querendo uma resposta para por que que Deus está demorando, por que que Deus está em silêncio, você está exatamente no lugar certo, na hora certa, e eu peço que você escute essa mensagem até o final, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Não tem mais nada doloroso do que você lutar com uma doença, com um desemprego, com uma humilhação, com uma opressão, com uma provação, e parecer que Deus está indiferente à sua dor. Mas será que Deus está mesmo indiferente? Será que Deus esqueceu mesmo de você? Será que Deus se esqueceu das promessas que Ele fez para você? Será que Deus se esqueceu do que Ele já te falou? Ah, porque está demorando. Ah, mas como está demorando? Vamos para a palavra de Deus e vamos meditar sobre esse tempo de espera. A gente começa com a história de José. Você já sonhou? Sabe, os sonhos da sua infância? Quando você olhou para a sua situação e alguém disse: olha, esse menino aí vai ser uma bênção quando crescer. Esse menino vai ser um abençoado. Esse vai ser um grande homem, uma grande mulher, vai dar orgulho para os pais, vai dar orgulho para todos ao seu redor. Ei! Agora você olha para o cenário, você se lembra e pergunta: papai,
Cadê as promessas, Deus? Cadê meus sonhos? Hoje eu estou enterrado. Hoje eu estou humilhado. Hoje eu estou no fundo do poço. O jovem em que acreditaram que eu seria um potencial, um homem e uma mulher de sucesso. Ei, talvez você olhe para a sua vida e você só enxerga fracasso, decepção, humilhação. E você lembra dos seus sonhos de jovenzinho. Ei, deixa eu te falar. José também sonhou. José também sonhou. Mas ele foi vendido pelos próprios irmãos. Antes disso, tentaram matá-lo. Jogaram aquele jovem sonhador num poço. O jovem sonhador foi parar numa noite escura, no fundo de um poço. No fundo de um poço, o jovem sonhador foi vendido como escravo. Com 17 anos, isso por volta de 1898 a.C., é só a gente ler na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Não bastasse o jovem sonhador ter sido vendido como escravo, depois ter trabalhado na casa do seu senhor Potifar, foi acusado injustamente de um crime que ele não praticou. José foi lançado na prisão sem dever, por tentar fazer aquilo que era certo, não se deitar com a mulher de Potifar. Ele foi injustamente acusado e preso. José tinha apenas 20 anos quando ele foi preso. José só foi libertado aos 30 anos de idade, quando ele interpretou o sonho de Faraó. E a partir dali, o jovem escravo, o jovem sonhador, o jovem preso, presidiário, isso mesmo, o jovem que foi um presidiário, agora era o governador. Ei, deixa eu te falar. Foi necessário que José ficasse aquele tempo esperando. E você já parou para pensar, você já parou para refletir? Quantas noites José passou naquela prisão, esquecido, humilhado? Os irmãos, a família, estava distante, ninguém mais se lembrava dele. Ele era apenas um detento, um presidiário. Ei, imagina os sonhos de José. Quem sonhou? Quem foi visto pelo pai como um jovem promissor, aquele que foi amado pelo pai, aquele que ganhou uma túnica linda do pai, agora era simplesmente um penitenciário, um presidiário. Agora ele não tinha mais uma túnica bonita para vestir. A roupa dele era de presidiário. Imagina José da prisão. Quando ele tem a chance, enfim, de sair daquela situação, quando o padeiro e o copeiro-mor do faraó são presos e ele interpreta os sonhos daqueles homens. E ele pede para que o copeiro se lembrasse dele. E o copeiro não se lembra. São necessários ainda 2 anos para que José fosse lembrado. Mas no momento certo, na ocasião certa, José saiu da prisão para se tornar um governador. O José sonhador foi esquecido e foi injustiçado. Talvez você, nesta noite, neste dia, nesta manhã, também esteja se sentindo esquecido, injustiçado, com os sonhos mortos, com os sonhos enterrados, como se você estivesse naquele mesmo poço de José, naquela mesma prisão do jovem José. Mas eu posso te dizer que a Bíblia nos aponta que José
estava sendo moldado por Deus. Ele estava adquirindo maturidade espiritual, maturidade emocional. Porque se José fosse exaltado como governador do Egito antes do tempo, ele ainda não estava curado, ele ainda não estava completamente liberto da mágoa, do ressentimento dos irmãos, e ele poderia querer retribuir o mal que os irmãos haviam praticado contra ele, e com certeza essa vingança ela não proviria, ela não viria de Deus. José também estava sendo ensinado a ser um administrador fiel, a ser um líder na casa de Potifar, como escravo, como mordomo, na prisão, porque a palavra de Deus vai dizer que onde José estava, e ele andava com Deus, e porque ele andava com Deus, tudo prosperava. José estava sendo forjado, estava sendo moldado para desempenhar depois a função com maestria, porque muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas nós não queremos o preparar de Deus, nós não queremos ter o tempo necessário da nossa faculdade da vida. Muitos querem ser médicos, mas até que você possa operar ou mesmo atender alguém, ou mesmo receitar uma receita, um remédio para alguém, são necessários anos numa faculdade de investimento, de estudo, de leitura, de laboratório. E Deus estava colocando José no laboratório para ser aprimorado, para aprender a liderar, para aprender a governar. Porque como que você quer ser honrado? Você quer ser um governador? Você quer que Deus cumpra os sonhos na sua vida? Se você ainda não está preparado, se você ainda não está com o seu diploma de aprovado nas mãos, então entenda que esse tempo é necessário para você amadurecer, para você aprender. Então aproveite a ocasião sem murmurar, sem reclamar. E diga hoje mesmo: eu estou pronto para aprender. Eu estou pronto para aprender com o Senhor, meu Deus. Me ensina, me molda, me forja, para o processo fluir com maior rapidez, talvez até para você acelerar esse processo. Se coloque na posição de obediência. Os lugares pelos quais José passou foram lugares que ele foi treinado para gerir e liderar. Você quer ser líder, você quer que Deus cumpra sonhos na sua vida, mas Deus precisa te preparar. Deus precisa te moldar para te colocar onde Ele quer. Porque se José fosse chamado 2 anos antes, se o copeiro Mor saísse e dissesse naquele momento e falasse de José para o faraó, lá no palácio de Faraó, a vaga que estava aberta não era de governador, mas era a vaga de padeiro, porque o padeiro havia sido executado por ordem de Faraó, já confirmando o sonho, a interpretação do sonho do padeiro que José deu, que ele seria morto, e ele foi morto. Então a vaga daquele momento era para padeiro. Se Deus faz naquele momento e tira José da prisão, José seria apenas um padeiro e não governador do Egito. É possível que Deus tenha propósito na sua vida, não para você ser apenas um padeiro, no sentido espiritual, nada contra o padeiro, nada contra a profissão, nada contra a profissão. Mas talvez você esteja tão precipitado a ponto de querer ser o padeiro, quando na verdade Deus está preparando um propósito na sua vida para você ser governador no mundo espiritual. Na vida física é possível, aqui no mundo natural é possível, mas muito mais, talvez Deus está te forjando para você ser um homem com um caráter mais trabalhado, mais forjado, para você ser um governador, para você verdadeiramente honrar o nome dele. Não somente como um padeiro, mas como um governador. A gente pode perceber que às vezes a porta que você está tentando arrombar é a porta que Deus trancou, é a porta que Deus trancou para te proteger.
Será que você está tentando uma porta que Deus trancou para te preparar? Às vezes a gente está insistindo, a gente está tentando, a gente está de muitas formas forçando uma porta para que ela se abra. E Deus não está contra você. Deus não está querendo apenas te destruir, mas Deus está te preservando, porque Ele está dizendo: ei, essa porta não sou eu que estou abrindo, essa porta não é para o seu crescimento. Ei, essa porta é para você ser padeiro, mas eu quero que você seja governador. Ei, essa porta aí é para você ficar por baixo no mundo espiritual, mas eu tenho condição de te colocar numa situação, num patamar espiritual ainda maior. Então espere o meu tempo, espere o meu trabalhar. Aceite o tempo de faculdade, busque as suas boas notas enquanto você está aprendendo. Aprenda comigo. Como diz o Senhor Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aproveite a hora oportuna, em vez de reclamar, em vez de questionar, aproveita para você poder aprender. Até Moisés teve que esperar. Moisés, ele matou o egípcio quando ele tinha 40 anos. Imagina, aquele menino, aquele príncipe que foi criado com os melhores instrutores dentro do palácio, com acesso às maiores regalias que um príncipe do Egito poderia ter. Imagina aquele jovem que por uma decisão precipitada mata um egípcio para proteger alguém do povo dele, inconformado com um egípcio que estava ali ferindo um hebreu. Ele se precipita e, como consequência, ele foge para o deserto, e Moisés permanece 40 anos no deserto. E você já parou para pensar que aquele que era o príncipe, aquele que provavelmente tomava banho nos melhores lugares, usava os melhores perfumes do Egito, dava ordem nos serviçais, nos soldados do Egito, aquele que tinha tanto poder e autoridade, aquele que vivia no conforto que o Egito daquela época poderia proporcionar a um príncipe, agora é um pastor que está no deserto, cuidando de ovelhas. Agora o príncipe está se sentindo ou está vivendo qual momento? O momento de solidão, o momento de esquecimento, o momento de deserto. E esse momento para nós ele é dolorido quando você olha para trás e você pensa: ei Deus, cadê as promessas? Cadê o Senhor, meu Deus? Porque o Senhor me colocou nesse deserto, o Senhor disse que eu seria exaltado, que eu ganharia as nações, que eu seria um líder, uma pessoa que faria diferença nesse mundo. Mas hoje é que eu só estou com essas ovelhinhas. E quando eu digo ovelhinhas, como animais. Não tem ninguém para eu pregar, não tem ninguém para eu evangelizar, não tem ninguém para eu liderar, não tem nada para eu fazer. Eu estou apenas no deserto, esquecido, humilhado. E muitas vezes, o palácio, quando a gente entra numa masmorra na vida, que até o dinheiro ele começa a faltar, as condições de vida elas começam a diminuir. E você que um dia tomava banho nas melhores banheiras, hoje tem que tomar banho no deserto. Aquele que usava os melhores perfumes do Egito, agora tem que usar não sei nem que perfume, mas agora tem que conviver com um cheiro de pastor de ovelha. Sabe-se lá quantas vezes Moisés tinha condição de tomar banho por dia? Sabe-se lá quantas vezes Moisés, provavelmente, não vou nem dizer sabe-se lá, mas você tem ideia de quantas vezes Moisés passou frio, calor? Quem morava no palácio agora está passando frio e está enfrentando as agruras de um deserto. E a vida às vezes nos leva para esse lugar de humilhação, de sofrimento, de escassez de recursos, porque o deserto é isso. O deserto é o lugar de escassez de recursos. O deserto é o lugar em que nós somos obrigados a depender única e exclusivamente de Deus. E era isso que Deus estava fazendo com Moisés. Primeiro,
Você já parou para pensar se Moisés não fosse precipitado e matasse um homem, porque não parece estar no plano de Deus que Moisés assassinasse alguém. Então Moisés age de forma precipitada e, consequentemente, precisa ir para o deserto. Mas você já parou para pensar se ele não agisse de forma precipitada? Deixa aí até nos seus comentários, você acha que se ele tivesse esperado e não tivesse matado aquele homem, talvez o povo teria sido liberto anos antes? Talvez Moisés, de alguma forma, teria sido preparado antes? E talvez o processo de libertação daquele povo teria sido antecipado. Mas uma decisão precipitada levou Moisés para o deserto. E a partir daquele momento, Moisés é chamado por Deus para ser o líder. Depois dos 40 anos, ele já estava com 80 anos, então ele é chamado para voltar ao Egito para libertar o povo. Mas Êxodo capítulo 3, versículo 11 diz que ele diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 4, versículo 10 diz: ah, Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Nesse momento, Moisés questionou a identidade dele, as habilidades dele, se sentindo incapaz de cumprir o chamado. Porque nesse momento é justamente o que Deus precisava de Moisés. O Moisés príncipe, o Moisés altivo, o Moisés do luxo agora está quebrado. Agora Moisés está dizendo: eu sou um pastorzinho de ovelha. Quem sou eu para ir lá agora? Quem sabe se fosse antes, 40 anos atrás, se Deus dá a mesma promessa, Moisés diria: eu sou o príncipe do Egito, eu posso, eu faço acontecer, eu tenho poder. Mas agora 40 anos de deserto servem justamente para levar Moisés para o ponto onde Deus queria. E Deus olha e fala: é esse o Moisés que eu quero. Porque muitas vezes a gente olha para essas frases de Moisés e a gente acha que elas estão revelando uma fraqueza de Moisés, mas elas estão, na verdade, revelando o que Deus queria de Moisés, que era entender, porque o deserto ensina a gente a depender exclusivamente de Deus, a parar de confiar nas nossas próprias forças, a parar de querer ser autossuficiente. E ali o deserto, ele nos mostra que você, para poder ir à frente, para você ser nutrido, para você ser alimentado, para você sobreviver, você depende exclusivamente de Deus. E nas nossas vidas, muitas vezes, nós somos levados para a região do deserto justamente para isso, para que Deus tire de nós a nossa autossuficiência, o nosso autocontrole, aquele sentimento que a gente tem na vida de que a gente faz, de que do nosso jeito vai dar certo, de que a gente tem a capacidade, de que a gente tem a força, de que do nosso jeito a gente consegue. E no deserto Deus nos mostra que a força é dele, a capacidade é dele, o plano é dele, o poder é dele. E esse é o Moisés agora que está com o coração esculpido, forjado, corrigido por Deus, que a gente percebe nessas duas passagens bíblicas. O Moisés não é mais o altivo que age pelas próprias mãos e quer matar alguém, que é o príncipe do Egito, não. Agora é o Moisés que diz assim: quem sou eu? Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu sou um pastor, eu sou um homem. Há quanto tempo que eu não tenho nem contato com as pessoas direito, eu vivo aqui numa pequena tribo. E aí quando Deus nos esmaga, que a gente assume esse caráter de humildade, Deus entra para trabalhar, porque agora Moisés, ele não está mais dependendo das próprias forças, ele não tá mais dependendo de si. E é isso que Deus faz na nossa vida, para nos levar a um estágio maior de liderança, para a gente entender que o agir, que o fazer, que o efetuar, que o realizar não é nosso, mas o realizar é dele, porque a glória é dele, o louvor é dele. E é por isso que muitas vezes ele nos quebra. Como diz Isaías, ele quebra o vaso para fazer de novo, ele nos quebra para nos tirar toda a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso senso de controle, para dizer que tudo está no controle das mãos dele. É esse o caráter de Moisés que o faz ser capacitado e qualificado para voltar e liderar o povo. Essa humildade, essa dependência.
E no deserto, Moisés ele aprende a guiar, a cuidar, a proteger, habilidades essenciais para ele ser um líder de Israel. No deserto, na nossa escola, na hora que dói, na hora que você olha para trás e fala: Deus, cadê o sonho, cadê o projeto, cadê o Senhor? Você tem ideia de quantas vezes Moisés nesse deserto pode ter se questionado: cadê Deus, cadê Deus no frio, cadê Deus na humilhação, cadê Deus na sede? No momento em que Moisés olhou, e cadê a água? Cadê o alimento? Cadê Deus nessa história toda? Mas Deus estava lá, e Deus estava olhando para ele, e Deus estava o preparando. A gente não tem como adiantar as promessas de Deus por impulso. A gente precisa aprender a esperar. Não é no nosso tempo. Talvez você ainda não esteja preparado. Ainda você está tendo muito do seu eu. Você está achando muito que você é capaz, e Deus precisa esvaziar você para que depois Ele comece a te encher. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Ele tirar o que Ele tem necessidade de tirar, para depois Ele começar a te encher e te colocar no lugar que Ele te prometeu. Deixa Deus fazer, Ele sabe o tempo certo, a hora certa. Moisés teve que esperar. Mas Moisés, o pastorzinho, o Moisés humilhado, esquecido no deserto, se torna o líder que liberta uma nação inteira da escravidão. Se a gente for um pouquinho mais adiante, talvez Deus quer te usar para ser um grande homem, uma grande mulher, para uma grande missão. Mas o projeto dele pode exigir que você esteja totalmente capacitado e na direção dele, na dependência dele, para que ele possa fazer o que ele pretende fazer. Então não tente adiantar as promessas de Deus, porque o tempo dele é perfeito. Se esses homens esperaram José, se esses homens esperaram Moisés, Abraão tentou dar um jeito e tentou resolver junto com Sara, a esposa dele. Abraão tinha 75 anos e recebe a promessa de Deus de que seria pai de multidões. Abraão recebe a promessa de que ele levaria, a descendência dele encheria a terra, mas a mulher não pode ter filho. Então eles tentam dar um jeito e, em comum acordo com a esposa, Abraão e Sara, tomam Agar, e Agar tem relação com Abraão e nasce um filho chamado Ismael. Eles tentam dar um jeito, pensando: olha, Deus prometeu, mas está passando tanto tempo, está passando tantos anos e isso não acontece. Abraão já era velho, já era de idade adiantada, sua esposa também. A madre dela, como diz a palavra, já havia se fechado, ela já era uma idosa. Então, vamos dar um jeito, vamos pegar uma mulher que é jovem, é uma serva ali da Sara, que era Agar, e Abraão tem relação com ela, e nasce o filho Ismael. Mas aquilo não era a vontade de Deus, aquele projeto não estava escrito por Deus. E nós todos sabemos que dessa relação nasce Ismael, que é o pai dos árabes. E até hoje, a nação de Israel, a descendência de Abraão, está em conflito com a descendência de Ismael. Um conflito de gerações começa ali e perdura até hoje. Não é à toa que você olha para o Oriente Médio e vê Israel guerreando o tempo inteiro com algum povo que na sua raiz está ligado ao Ismael, o filho da escrava Agar, por causa de uma decisão precipitada. Esse conflito ele permanece ao longo de toda a história. Porque a precipitação ela gera consequências duradouras que passam, nesse caso, de gerações para gerações. Será que você está tentando ajudar Deus com um plano seu próprio
Ah, mas meu Deus, eu tenho aquele sonho, o Senhor me prometeu, não está acontecendo, deixa eu fazer do meu jeitinho, deixa eu te ajudar, deixa eu colocar minha mão. E a resposta de Deus é: não coloca a sua mão não. Não faz do seu jeito não, não tenta se precipitar, não tenta fazer como Abraão. Você pode estar trazendo no lugar de uma solução um grande problema para a sua vida. Você pode estar atrapalhando o plano, o propósito de Deus na sua vida. Onde está a sua confiança? Abraão, o pai da fé, duvidou. Abraão duvidou da promessa de Deus e quis fazer da sua maneira, do seu jeito, e trouxe uma consequência grave, trágica, caótica para o restante da história. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa do seu plano próprio. Deus não precisa da sua dúvida, da sua desconfiança. Ei, aprende a confiar, aprende a acreditar, aprende a esperar, como Abraão teve que esperar 25 anos para a promessa se cumprir. Eu não sei quanto tempo você ainda vai ter que esperar, não sei quanto tempo ainda você vai ter que aguardar pela sua promessa, mas eu sei que Deus é fiel e justo para cumprir tudo o que Ele prometeu, e a palavra dele não volta vazia. E Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. E Ele honra a palavra dele, então se ele te prometeu e se a palavra é dele, Ele vai cumprir. Não ponha a mão onde você não está sendo chamado. Espera em Deus e confia nele. Até o próprio Jesus, quando foi tentado, quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, o diabo lança 3 ordens, 3 pedidos para Jesus. Jesus, transforma estas pedras em pães. Depois leva Jesus ao alto do templo, lá no pináculo, e diz assim: lança-te daqui para baixo. Depois promete para ele: tudo isso te darei. Mas Jesus, ele espera a ordem que vem de Deus. Quando o diabo está dizendo: transforme estas pedras em pães, ele está dizendo: não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus está dizendo: eu não obedeço a você, Satanás, eu obedeço ao meu Deus. E porque Jesus, ele tinha o poder para fazer isso, mas ele espera a hora certa. Depois, quando ele é tentado pelo diabo, por Satanás, ele é servido pelos anjos com um banquete depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Então Jesus espera, daqui a algum tempinho a mais ele vai poder comer e vai ser servido pelos anjos. Ele soube esperar. Quando Jesus é tentado a se lançar daqui para baixo, que os anjos o guardariam, Jesus espera não o tempo de ser lançado para baixo e ser carregado pelos anjos, mas ele espera o tempo de ser glorificado. E em vez de se lançar para baixo, Jesus, depois de ressuscitar, permanecer aqui com os discípulos durante 40 dias, ele é levado para os céus. Então Jesus aprende e nos ensina a esperar. Não era o momento de ele se lançar para ser carregado pelos anjos. Quando o diabo promete para ele: tudo isso te darei. Todos os reinos da terra, todas as riquezas. Jesus soube esperar, porque Jesus depois, ao morrer e ressuscitar, ele não se tornou apenas dono de todas as riquezas da terra. Mas hoje ele se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na terra, debaixo da terra e nos céus. Aquele que foi tentado para ganhar os reinos da terra, porque não se precipitou, se tornou o herdeiro das mansões celestiais, e ele ascendeu aos céus, não só para morar nos céus, mas também para nos preparar uma morada celestial, para preparar o caminho, para preparar a estrada, para preparar as nossas casinhas, as nossas mansões celestiais. O diabo prometeu algo imediato: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ele responde: só a Deus prestará culto, e só a Ele adorarás. Isso mostra que muitas propostas que vêm nas nossas vidas, o diabo está vendo a sua necessidade imediata. Talvez seja de dinheiro, talvez seja de cura, talvez seja de paz, e você está tentando ouvir a voz de Deus. E eu digo para você que hoje Deus está falando com você aqui.
Não aceite as propostas imediatistas, as propostas de soluções rápidas do diabo para a sua vida, não. Não aceita o que ele tem como proposta para você resolver. Talvez você está querendo uma porta de emprego. E aí está surgindo aquele negócio, aquela parada na sua vida para você ganhar um dinheiro, aquele emprego que parece ser de Deus, mas vai destruir a sua vida, seu casamento. Ei, talvez hoje o diabo está te prometendo autoridade, riqueza, prosperidade, está te prometendo que você vai ser muito abençoado, mas para isso você vai ter que servi-lo, você vai ter que fazer a vontade dele, né? Você vai ter que entrar num negócio, numa parada que não agrada a Deus. Você vai ter que fazer algo que não agrada a Deus. Ele está te prometendo que vai te dar tudo. Mas isso talvez não é de Deus. E eu digo para você, se você esperar, talvez hoje você esteja com fome de algo na sua vida. E o diabo está falando assim, ó, eu tenho uma comida agora. Espera, porque Deus ainda vai te servir com os anjos celestiais dele. Talvez o diabo está te prometendo, olha, faz isso aqui, que você vai ser exaltado, mas em vez de subir, você vai cair, você vai se esborrachar lá no chão. E Deus está dizendo, espera mais um pouquinho, porque em vez de pular num abismo, eu vou te levantar com os meus anjos para algo maior. Ei, talvez o diabo está te prometendo fama, prosperidade, riqueza, e você vai ter que negociar os seus princípios, e Deus está falando assim, ei, se você negar essa proposta, eu tenho algo muito maior e muito melhor e que vai te preencher de verdade. Então hoje, nesta ocasião, neste momento, eu quero te encorajar a esperar. José esperou na prisão. Moisés esperou no deserto. Nós não falamos, mas até mesmo Davi teve que esperar entre o momento em que ele é ungido rei. Davi, ele vai ficar nas cavernas, ele vai ficar como um peregrino fugindo do rei Saul. Mas ele tinha unção de rei, mas ele era um peregrino errante, um fugitivo, até que Deus cumprisse a promessa. Até mesmo Davi, na sua angústia, teve que clamar a Deus por socorro. E todos esses homens aqui tiveram seus momentos de fraqueza e que também questionaram onde está Deus e por que tanto silêncio. Ao contrário, Abraão tentou ajudar Deus e trouxe conflitos que duram até hoje. Jesus foi tentado a se precipitar, mas ele esperou o tempo do Pai. Eu digo para você que o tempo de espera não é perdido. É tempo de preparação. Ei! Tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Você não está perdendo tempo. Se você está esperando em Deus, você está sendo preparado. Está doendo, está machucando. O deserto dói. Machuca. Dói demais. O silêncio, a humilhação, as limitações, as necessidades. Mas se você se precipitar, você vai mostrar que você não confia em Deus e você não tem fé. E essa é a hora de confiar e depositar totalmente a sua confiança em Deus. Quando você se precipita, você age no seu tempo e fora da vontade de Deus e gera consequências para a sua vida que podem demorar muito tempo para serem consertadas ou nunca mais serem consertadas. Você está esperando uma promessa de Deus, você está esperando uma promessa de Deus, sonhos se realizarem. E se você está esperando, coloca no comentário, comenta com a gente, vamos compartilhar. Hoje Deus está nos ensinando a esperar o tempo certo dele. Nós vivemos no Cronos, no tempo aqui do mundo. Deus está fora do tempo e do espaço. Ele está no Kairos. O tempo dele não é o nosso tempo. Confia no tempo de Deus. Confia no tempo de Deus. Se você gostou dessa reflexão, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais reflexões bíblicas profundas como essa, tá bom?
e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando escutar essa mensagem. Você pode ajudar essa pessoa a ter paciência e a ter mais confiança para esperar o tempo certo. Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, tá? Para que mais pessoas possam aprender a esperar em Deus sem se precipitarem. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa mudar e transformar em Deus a sua vida. A Deus toda a honra e toda a glória. Para os séculos dos séculos. Amém. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, anuncia, espera em Deus. E Ele ainda vai te surpreender. Amém.